Bem-vindos ao primeiro vídeo de 2026, que vocês tenham um ano maravilhoso. E nesse vídeo teremos justamente o book haul de dezembro de 2025, os últimos livros que chegaram para a minha estante. Dezembro é o meu mês preferido, tanto é o mês do Natal e das férias, como também é do meu aniversário, que foi no dia 4, por isso que nós temos muitos livros aqui para conversarmos hoje. Então eu vou contar para vocês quais foram os livros que eu ganhei, que eu recebi de editora e mostrar em detalhes aqui para vocês também. Bom, antes de passar para os presentes, porque eu tenho muitos presentes aqui para mostrar para vocês, o box do mês do Clube de Literatura Clássica foi Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, nessa edição aqui, que é uma edição especial de 1894, se eu não me engano, que tem justamente essa capa e as ilustrações que vieram aqui nessa edição. Então eles trouxeram essa edição especial de Orgulho e Preconceito, que é um livro que eu amo, é um dos meus livros preferidos também. Então aqui temos uma edição bonitona. Veio também, como sempre, né, o marcador e a imagem da autora, com a frase icônica aqui de Orgulho e Preconceito. E também veio o livro de bolso Amor e Amizade, esse aqui eu não tinha e não conhecia também, parece que é um mini romance epistolar, digamos assim, da Jane, também bem bonita, né, essa padronagem ficou bem bonita. Então esse aqui foi o box do mês do clube. Agora em janeiro será A Montanha Mágica, né? Thomas Mann entrou em domínio público, então teremos muitas edições aí de A Montanha Mágica, especialmente, que é a sua obra-prima, acredito, né? A mais conhecida, mas também outras edições. Eu vi que a Antofágica vai lançar A Morte em Veneza, do Thomas Mann, enfim, a gente não vai mais ter apenas aquela coleção Soft Touch que tá aqui na minha estante, inclusive, que é da Cia das Letras. A Montanha Mágica é um livro que eu vou ler este ano, e então eu vou conseguir fazer um comparativo aí de edições para vocês com essas novas edições que estão vindo no mercado. Bom, de qualquer forma, vamos aos presentes então. Da Evelise, que participa aqui da área de membros do canal, participa das nossas leituras que fazemos aqui na área de membros. Eu ganhei 2 presentes que eu achei, assim, uma curadoria maravilhosa dela. São 2 livros que ela leu e ela gostou muito, por isso ela me mandou. Então ela me mandou esses 2 livros aqui. Esse aqui é A Sombra do Vento, do Zafon. Muita gente ama esse livro, parece que é um suspense, mistério, que vai falar também sobre livros, né? Então aqueles livros que trazem livros como temática que a gente adora. Tem aqui essa edição. De qual editora que é esse aqui? É da Suma, no selo Suma. Mas enfim, esse aqui é um livro que faz parte de uma série também do Zafon. E, como eu falei, muito recomendado, então tô bem curiosa, se passa na Espanha, tem toda uma ambientação diferente que eu não tenho tanto costume de ler, então eu fiquei muito curiosa, amei os presentes da Evelise. Ela também me mandou esse aqui, que é Os Vestígios do Dia. Esse livro aqui também da Cia das Letras é bem diferente, aqui a edição que tem esse corte marrom. Toda a edição, né, nesse marrom aqui, bem bonito, tem um brilho diferente na capa. Esse livro foi para minha lista de desejos por conta da lista da Paloma Lima, né? Ela colocou no clube de leitura dela de 2025. E aqui a gente tem um autor japonês, mas que parece que a história que se passa na Inglaterra e tem uma ideia de mordomo, também uma coisa de suspense aqui, Mordomo Stevens nas distintas mansões inglesas em 1956, então é um livro mais recente também, né, do autor Kazuo Ishiguro. Então eu fiquei bem curiosa e parece, assim, uma leitura boa de se fazer, que não deve demorar muito, tem um tamanho um pouquinho menor, né, até em comparação com o livro do Zafon. Ele é um livro menorzinho aqui, e tem umas 200 e poucas páginas, assim, nessa padronagem. Então, fiquei bem curiosa, amei as escolhas da Evelise. São 2 livros que estavam muito no meu radar e foram muito bem indicados. Agora, da Jam, que também tem canal aqui no YouTube e perfil no Instagram, perfil em todas as redes aí. O canal aqui dela é o Books Anatomy. E ela me mandou o Lendo Lolita em Teherã, da Azar Nafisi, que foi um livro que, inclusive, meio que iniciou o clube de leitura que ela tem, que são livros que falam sobre livros. Esse aqui é um livro que fala sobre livros, né? Porque basicamente nós temos aqui um grupo de meninas em Teherã que começam a ler e estudar obras, digamos, proibidas, né? Porque as mulheres não tinham lá muitos direitos. E esse livro aqui saía numa edição da Best Bolso, que era uma edição bem simplesinha, assim, e bem ruim de ler. E agora saiu essa edição nova, que é da Record, né? Os direitos da Best Bolso são sempre da Record. Então agora a gente tem uma boa edição para essa obra, então eu fiquei bem feliz de receber, enfim, farei essa leitura. Aqui, se eu não me engano, são 4 livros que são tratados, né, então a gente tem
tanto o que estava acontecendo com essas mulheres estudando na época, como também elas estudando os livros em si. Então a gente tem aqui Lolita, né, lendo Lolita inteira. Se eu não me engano, tem também 2 livros da Jane Austen. Aqui tem o Grande Gatsby, que eu adoro, diga-se de passagem. Henry James, não lembro exatamente qual livro que é, eu acho que é A Herdeira, a Senhoria, não lembro exatamente. E depois ela fala sobre 2 livros da Jane Austen. Acredito que Mansfield Park e algum outro, mas enfim, não tem o sumário nessa edição, então fica um pouco difícil aqui de se achar. Mas enfim, amei essa escolha também, já tô bem ansiosa para ler. E tem tanto essa temática, né, das mulheres lendo como uma forma de se voltar contra esse sistema de repressão que elas sofriam, como também a própria literatura aparecendo aqui como objeto de estudo, né? Então tem tudo para eu gostar muito desse livro. Muito obrigada, Jean, também. A Ellen também é uma pessoa que sempre está presente aqui no canal, na área de membros, lendo o livro com a gente e sempre mandando presentes maravilhosos. E ela mandou uma edição que eu queria muito ter uma boa edição, assim, e uma edição completa para esse livro, que é um livro que eu já li, é um livro maravilhoso que todo mundo precisa ler e reler, que é Uma Canção de Natal, do Dickens. Então agora eu tenho nessa edição da Penguin, né, que tem tanto essa capa que eu acho maravilhosa, tem as ilustrações aqui dentro, que eu acho muito legal. É bem raro, né, de ter ilustração nas edições da Penguin. Então tem aqui no meio. E claro, tem introdução, tem notas, sempre tem nas edições da Penguin. Então a tradução é Rodrigo Lacerda, introdução de Sandra Cirangelo Maggio e ilustrações de John Leach. Tem aqui, enfim, uma edição completinha de Uma Canção de Natal do Dickens. Se você nunca leu Dickens, leia esse livro aqui, que você não vai se arrepender e você vai amar Dickens também. É maravilhoso. Então, muito obrigada, Ellen, pela escolha. Outra pessoa que eu vivo mencionando por aqui, que sempre manda presentes maravilhosos, tá sempre participando, comentando, que é a Renata Brook, que também é tradutora, né? Então, vocês já viram passar por aqui alguns livros traduzidos por ela. O último que eu li foi o Rebeca do Vale do Sol, que saiu pela Texugo, se eu não me engano. É do grupo Sedete, né? Enfim. Ela escolheu 2 livros da minha lista de desejos, que são 2 livros que eu também já estava de olho há um tempo. O primeiro é O Poder e a Glória, do Graham Greene. Esse aqui é um escritor britânico, né, que sempre traz as questões de redenção e catolicismo nas suas obras, e ele parece também ter uma coisa meio de romance policial, assim, nas obras dele. Eu fiquei bem curiosa em relação a ele. E a própria vida dele já parece, assim, uma coisa de louco. Imagina as obras dele. Ele trabalhou para jornais importantes como Times e o The Spectator. Depois a conversão dele para o catolicismo moldaria, em grande parte, a sua obra. Trata de questões morais e durante a Segunda Guerra Mundial ele trabalhou no serviço de inteligência inglês. Depois da guerra viajou por vários países, enfim, a vida dele é bem interessante, tá aqui o Graham. E as obras dele saem pela Biblioteca Azul aqui no Brasil, então são essas edições aqui. E eu escolhi O Poder e a Glória, que foi a sinopse que mais me chamou a atenção, assim. Também parece ser uma leitura bem gostosa de se fazer. E eu tô bem curiosa para conhecer este escritor aqui. E a outra escolha da Rê foi essa biografia linda da Clarice Lispector, do Benjamin Moser, que é um escritor americano. Então temos um escritor americano falando de Clarice. E essa edição é muito bonita, ela não parece tanto assim quando você vê por foto, enfim, mas pessoalmente ela é muito bonita, assim, ela é bem diferente para ter na estante. Também tem bastante imagem aqui no meio, parece ser uma biografia muito boa. E eu adoro Clarice Lispector, acho ela maravilhosa, adoro os textos dela. Sempre são coisas que me atingem de forma diferente. Eu sempre comento isso sobre Clarice, né? Que é um impacto diferente mesmo na leitura das obras dela. Então aqui a gente tem um sumário com a vida aqui dela. Tem bastante foto mesmo aqui no meio. Bom, parece ser uma biografia realmente bem completa. Então amei as escolhas da Rê, que sempre faz escolhas maravilhosas. Muitíssimo obrigada por estes 2 presentes aqui. A Érica Lima também participa bastante aqui na área de membros, faz leituras conosco, e inclusive uma das leituras que a gente está fazendo agora, que eu finalizei no último dia de dezembro de 2025, foi As Vinhas da Ira, do John Steinbeck, e ela me mandou A Pérola, do John Steinbeck, que aqui é uma novela, né, quase que uma fábula do Steinbeck, e eu estou apaixonada por essa edição, por essa cor linda. O único defeito dela é não ter o mesmo tamanho das outras obras do Steinbeck, então vai ficar destoando assim na estante. E já ter essa temática marítima, né, alguma coisa a ver aí com praia, já me deixou muito curiosa também.
E aqui dentro, a padronagem da edição é como aqueles livros do Gabriel Garcia Marques, né, que tem uma mancha um pouco maior, essa letra um pouco maior também. Então acho que vai ser uma leitura rapidinha de se fazer. Eu tô quase pegando pra ler, porque eu gostei muito da escrita do Steinbeck. Ainda falaremos sobre As Vinhas da Ira, sobre seus problemas também, as questões aí que eu tive com As Vinhas da Ira. Mas a escrita do Steinbeck me capturou totalmente, e também o pano de fundo que ele usa para escrever suas obras, né, o século XX nos Estados Unidos, literatura americana, que eu sempre gosto muito. Então amei a escolha da Erika aqui também. Muito obrigada, e logo será lida, eu acho. Não vou aguentar muito tempo sem voltar a John Steinbeck. Eu também pretendo ler A Leste do Éden esse ano, aqui na área de membros. Então teremos bastante Steinbeck ainda em 2026. O Rafael Menezes também participa aqui da área de membros, também aparece bastante aí nos comentários. Ele também tem canal, ele tem a escola de psicanálise dele, e ele me mandou o ensaio sobre a cegueira do Saramago. É provavelmente a história do Saramago que mais me atrai, assim. Eu tive aí meu problema com o Saramago na minha primeira leitura dele, que foi o Conto da Ilha Desconhecida, porque eu não me adaptei ao estilo dele, e também, assim, eu fui totalmente às cegas para usar o ensaio sobre a cegueira aqui, porque eu não conhecia a forma dele de escrever, e, enfim, já fui com o pé atrás. Mas o ensaio sobre a cegueira parece que, em determinado momento aqui, as pessoas estão todas cegas e existe quase que uma distopia. Então eu fiquei bem curiosa em relação a esse livro, e foi muito elogiado. Quando eu postei que eu recebi aqui, eu recebi muita mensagem, assim, de gente falando que é um livro perturbador, mas que é um livro maravilhoso. Aqui tem a padronagem da Cia das Letras, e como é Saramago, a gente não tem muita pontuação, não tem travessão, enfim. Isso é algo que eu provavelmente vou precisar, assim, pegar o ritmo do livro, né, pra conseguir fazer essa leitura de uma forma mais prazerosa. Mas amei a escolha, muito obrigada, Rafael. Eu tava muito curiosa para ler esse livro aí. Vamos ver se sai em 2026. Agora, da minha irmã de Natal, ela foi lá na minha lista e foi atrás também de algum livro que eu estava querendo, e eu recebi, então, finalmente terei uma edição desse livro aqui, que é Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe. E eu já li esse livro, tem até um vídeo antiguinho aqui no canal de quando eu fiz essa leitura. E eu não morro de amores pelo Goethe, não morro de amores por esse livro também. Só que esse livro tem uma importância tão grande para a literatura que eu pensei que eu precisava ter ele na estante, ter uma boa edição, uma edição confiável, especialmente aí para eu consultar, para quem sabe reler no futuro e ver se eu vou ter um relacionamento diferente aí com a escrita do Goethe, porque basicamente esse aqui é um dos livros mais importantes do movimento romântico, movimento este que vai ter impacto na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, quando a gente estuda sobre isso. Então eu precisava muito ter uma boa edição desse livro, e ela me mandou a edição da Penguin, que estava na minha lista, né, então foi uma ótima decisão. Tradução e notas de Maurício Mendonça Cardoso, introdução de Michael Hulse. Então tá aqui a edição da Penguin, que vocês já conhecem, a padronagem, né, o sumário dele. Enfim, amei também esse presente e achei muito legal de ter, de fato, uma boa edição aqui de Werther. Quem sabe eu releia, quem sabe eu tenha uma visão um pouco diferente também do Goethe, porque eu li na época que eu fiquei meio saturada de Goethe, eu li Fausto também, e, enfim, é uma leitura densa que te exige muito, e eu li numa fase que eu não tinha tanto conhecimento sobre literatura, que eu não me aprofundava tanto assim. Eu já me aprofundava, já pesquisava sobre, mas não tanto quanto hoje, especialmente depois que eu já fiz várias outras leituras e estudei mais sobre o movimento romântico, enfim. Então, cá estamos com uma nova oportunidade para os sofrimentos de jovem Werther. Agora, dos meus sogros de Natal, eu ganhei 2 presentes maravilhosos que estavam na minha lista, que são estes 2 aqui. E esse aqui, eu já preciso dizer para vocês que vocês precisam desse livro, porque é espetacular. Que é Clarice Lispector Entrevista. Essa daqui é uma edição nova, que saiu recentemente, né? A Rocco tem os direitos da Clarice, e tinha uma edição de brochura, assim, bem simples, ficou um tempinho na minha lista de desejos. Eles lançaram essa e descontinuaram aquela outra edição, né? E aqui a gente tem uma edição capa dura, bem caprichada, bem bonita. E assim, Clarice Lispector entrevistando é simplesmente espetacular. E ela entrevista grandes personalidades artísticas, especialmente do seu tempo. Tem músicos, tem outros escritores, enfim, tem outros artistas mesmo, né? Artista plástico, pintor, enfim. E aqui já tem 2 entrevistas que eu amei ler, que foi a entrevista do Nelson Rodrigues e a do Érico Veríssimo. São 2 dos meus escritores preferidos. Então, assim, vale muito a pena. E são entrevistas bem curtas, tem, sei lá, no máximo 5 páginas aqui para ler.
ela sempre faz algumas perguntas bem capciosas, assim, digamos, o que é amor, o que você acha da sua arte, você se sente realizado na sua arte. Então, desenvolve muito, né? Porque são artistas que respondem a essas perguntas, eles sempre trazem respostas impactantes também. Enfim, eu amo essa entrevista aqui do Nelson Rodrigues, já tem até parte grifada, né? Como vocês podem ver. 3 páginas, e 3 páginas que eu acho que eu já li e reli umas 3 vezes. Então é todo nesse formato aqui, vale muito a pena ter esse livro para folhear, para deixar na cabeceira. Eu amei essa edição aqui, amei esse livro também. Fica a recomendação, porque saiu recentemente essa edição aqui. E o outro presente deles foi a HQ de Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, justamente, né, que falei, um dos meus escritores preferidos. E Incidente em Antares também é um livro que eu quero ler esse ano, também na área de membros, já tem aí uma espécie de programação que eu tô fazendo, e provavelmente eu vou fazer um vídeo só explicando pra vocês como que vai funcionar e qual que é o calendário. E essa HQ tá muito caprichada, porque ela é bem colorida, assim, então vai acompanhar muito aí a minha leitura. Estou com altas expectativas para Incidente em Antares, hein, porque foi muito elogiado pra mim também, parece uma espécie de distopia aí, que as pessoas estão virando zumbis. Eu tô bem curiosa pra ver o que o Érico vai desenvolver nessa história, porque esse livro é um livro que já foi publicado no final da vida dele enquanto escritor, né? Foi um dos últimos livros que ele escreveu e publicou. Então eu tô bem curiosa pra ver, porque, enfim, tudo que eu leio do Érico Veríssimo eu amo. Provavelmente eu continuarei aí fazendo a minha coleção de obras do Érico. Do Rodrigo, que também me manda livros maravilhosos, que me dá dicas também de obras incríveis lá no Instagram e aqui no canal também. Ele me mandou As Benevolentes, do Jonathan Littell, e esse livro aqui parece interessantíssimo. É um calhamaço, né? Vocês estão vendo. Ele quase foi para a lista de livros que eu leria no ano de 2026, que eu fiz o vídeo para vocês, né? Mas eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo, assim, de colocar mais um calhamaço para me comprometer a ler, né? Nem sempre eu leio todos os livros da minha lista de 2026, 2025, eu também deixei 2 daquela lista que eu vou ler esse ano. Mas enfim, eu fiquei com um pouco de receio porque já tinha muito calhamaço. Mas eu vou tentar ler esse ano, porque esse livro aqui é muito bem recomendado. Todo mundo que fala sobre esse livro elogia muito. Parece um calhamaço que vai fluir bem, assim, pelo que eu tô vendo dele, né? Se vocês já leram, deixem nos comentários o que vocês acharam, se é uma leitura fluida ou se é uma leitura que vai demandar um tempo, assim, né, que precisa parar um pouco, pesquisar mais, enfim. Basicamente, o que diz aqui atrás dele é que ele é considerado pela crítica como um novo Guerra e Paz, chamado também de futuro clássico da literatura. Que esse livro aqui é mais recente, né, ele ganhou o Prêmio da Academia Francesa e do Prêmio Goncourt de 2006. Estas são as memórias de Maximilien Aoui, jovem alemão de origem francesa que, como oficial nazista, participa de momentos sombrios da recente história mundial. Execução de judeus, batalhas em Stalingrado, derrocada final da Alemanha, dos campos de concentração também. Então, assim, parece ser a visão em primeira pessoa dessa pessoa que participou dessas coisas horrorosas. Então, interessantíssimo, né? Esse livro foi publicado mesmo em 2006, ele recebeu os prêmios em 2006, foi publicado em 2006, o Littell nasceu em 1967, em Nova York. Então é um livro mais recente, estou bem interessada, bem curiosa. Parece aí que só tem elogios para esse livro, né? Muito obrigada, Rodrigo, por essa escolha incrível que você fez na minha lista. Da minha amiga Bruna, que ela também sempre incentiva aqui o canal, incentiva que eu continue criando conteúdo literário, né? E ela também é incentivada a ler por mim. Felizmente eu tenho isso de poder trazer para minha vida pessoal também o que eu faço aqui na internet, é sempre muito gratificante. E ela me mandou o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Também é um livro que eu já li e eu queria reler na edição da Penguin, porque eu li numa edição do Kindle há muito tempo, depois eu reli na edição da Biblioteca Azul, que é a primeira versão, né? Depois o Oscar Wilde vai mexer no texto, ele inclusive vai incrementar o texto, então é um raro caso em que a edição que foi censurada era menor e a edição que veio depois foi ampliada e foi modificada. Basicamente, o que o Wilde fez foi rearranjar algumas coisas que esteticamente receberam críticas,
mas também suavizar algumas questões de relação entre homens aqui nesse livro, porque o Oscar Wilde, né, foi processado, foi preso, inclusive, por ter relação com outro homem, ele era casado na época, enfim, foi um grande escândalo que acabou, assim, com a carreira do Oscar Wilde. E aqui a gente tem uma edição interessante, porque não tem texto de apoio, que é uma coisa rara, né, nos casos da Penguin, e eu acho que é bem proposital, porque nem sumário tem. Basicamente tem só aqui o nome do tradutor, que é o Paul Schiller, e já começa aí com o prefácio, que é um prefácio muito famoso, um texto bem famoso do Oscar Wilde falando sobre arte e sobre o conceito, o sentido da arte, a função da arte. Aí aqui vem o texto seco mesmo, não tem nem o sumário, como eu falei pra vocês, e na edição da Penguin, que é sempre muito boa. Essa é uma tradução bem recomendada para essa obra, então eu queria ter a versão censurada aqui para fazer a releitura. Essa é outra daquelas obras que é muito importante para a literatura, então tá sempre aí, precisa ser estudada, precisa ser lida. E eu adoro o Retrato de Dorian Gray. Não é dos meus preferidos, assim, eu não morro de amores por algumas partes, mas é justamente por isso que eu queria ler essa versão aqui, né, que é a versão que o Wilde aumentou e fez algumas modificações, porque eu tenho a impressão de que eu vou gostar mais ainda dessa daqui, porque ele dá uma aprofundada e ele deixa as coisas veladas. Ainda tem questões polêmicas que ele deixa aqui, mas de uma forma um pouco mais velada. Eu adoro a história do retrato, né? Basicamente aqui a gente tem o jovem Dorian, que é seduzido por ideias hedonistas aos 16, 17 anos, então ele faz um retrato, o retrato passa a envelhecer no lugar dele, e ele permanece aí como um jovem muito bonito, admirado. Então a gente percebe que a decadência moral acaba passando para o retrato, enquanto o próprio Dorian não deixa transparecer o que está acontecendo na alma dele. Então é um livro interessantíssimo, muito profundo e que vale muito a leitura. Enfim, muito obrigada, minha amiga, por esse presente. Mais alguns presentes que chegaram por aqui, vocês viram que tem bastante coisa mesmo, né, que eu ganhei de pessoas incríveis, tanto da internet quanto da vida real. E falando de pessoas da internet, tem a Nath Menezes, que mandou um livro aí com segundas intenções, porque nós duas amamos odiar Albert Camus, então ela me mandou O Homem Revoltado, que é um livro bem gordinho, né, do Camus. O Camus, ele tem tanto romances filosóficos como obras de não ficção em que ele vai explorar aqueles temas filosóficos, né, de uma forma ainda mais aprofundada, mas no sentido não metafórico, né, que é o que ele faz aí nos seus romances. Então, esse é o caso de Um Homem Revoltado. Geralmente eles fazem aí umas duplinhas, né, tipo, O Estrangeiro e O Mito de Sísifo, ou A Peste e O Mito de Sísifo, enfim. Tem aí umas dobradinhas de obras do Albert Camus. E aqui nós temos O Homem Revoltado. Aqui tem a introdução. E o Camus é o grande filósofo do absurdismo, né, do existencialismo, que tem uma visão diferente do existencialismo do Sartre, ele tem toda uma treta aí. E ele sempre fala muito sobre o niilismo, que é um tema que muito me interessa, especialmente porque muitas obras literárias que eu gosto muito falam sobre o niilismo, como Pais e Filhos, como Os Demônios, do Dostoiévski. Então a gente tem aqui um filósofo aprofundando ainda mais essa ideia. Muito obrigada, Nath, por essa escolha. Com certeza teremos aí mais Albert Camus no canal, nas nossas leituras por aqui também. Outra pessoa que vocês já ouviram por aqui várias vezes, que tem grandes contribuições para a minha biblioteca, é o Gilvan. E ele me mandou aqui o Viagem ao Harz, do Heine. Esse aqui é um poeta muito importante da Alemanha. Também tem esse contexto de estudo sobre o romantismo e, posteriormente, estudo sobre a Primeira Guerra. Apareceu muito em Heine, então eu coloquei esse aqui na minha lista e eu amo essa capa é linda, né? Essa aqui é uma edição da 34. Esse livro é um livro que mistura um pouco de prosa e de poesia. Então dá pra ver que ele tem um formato um pouquinho diferente aqui. E é justamente meio que um diário de viagens mesmo, né? Ele é um dos maiores poetas alemães ao lado de Goethe e Schiller, para ter uma ideia. Foi também jornalista, ensaísta e crítico literário. Sua poesia inspirou diversos músicos, especialmente Schumann. E esse livro aqui, publicado em 1826, iria compor mais tarde o primeiro dos 4 volumes dos quadros de viagem organizados pelo autor. Aqui a gente tem justamente a viagem ao Harz, né? A maior cadeia montanhosa do norte da Alemanha, e a viagem, porém, é antes um fio condutor do que o tema principal do livro, que inclui poemas, reflexões sobre a vida, arte política, descrições de paisagem, lugares e pessoas que encontra pelo caminho, relatos de sonhos e flertes, tudo isso visto por uma natureza poética peculiar
extremamente sensível a todo tipo de beleza e impiedosa com qualquer manifestação da estupidez humana. Parece interessantíssimo e também é um livro mais curto, assim, tem 100 e poucas páginas, mas me parece ser um livro extremamente profundo, né, que demande que a gente leia com bastante cuidado, ainda que seja um livro curto. Então amei essa escolha, já tava aí de olho nesse livro há um tempão. E essa capa tá muito linda, né? Impressionante como essa pintura aqui é bonita. Estamos chegando ao fim, e outro nome que vocês sempre me ouvem falar por aqui é o Edu Zanella, que tem contribuições maravilhosas, especialmente para minha estante de não ficção, e a escolha dele foi outra contribuição espetacular de um livro que estava na minha lista há um tempão, esperando reimpressão pela editora. Enfim, eles reimprimiram e o Edu me mandou Pedro o Grande. Vocês já viram que, inclusive, entrou na minha lista de 2 livros para 2026, porque faz muito tempo que eu queria ler esse livro, e agora que tem essa edição, ele não me escapa. É do Robert K. Massie, que é um autor bem renomado aí nos estudos de Rússia. Vocês sabem que tem bastante livro sobre Rússia por aqui. Ele é um baita calhamaço, e a editora, que é a Amarilis, ela reimprimiu em capa comum e folhas brancas, né, como vocês puderam ver antes, parece que saía de capa dura e com folhas amareladas, enfim. Mas como a biografia, sinceramente, não me atrapalha muito a leitura, assim. Ó, aqui no final do livro, além de notas, de fontes, a gente tem o sumário dos capítulos e tem também árvore genealógica, tem mapas, ó. E Pedro o Grande foi um grande imperador, para ser bem redundante, né, um imperador bem importante da Rússia, do final do século XVII ou XVI, eu sempre me confundo nas datas, né, mas enfim, ele reinou ali por 1600 e pouco. Acho que é 17, né, enfim. Deixa eu ver se eu pego aqui o sumário para mostrar para vocês, ó, tem bastante coisa. E Pedro o Grande foi responsável por São Petersburgo, que vem justamente aí do nome dele, né. Então ele tem um impacto bem profundo na Rússia, especialmente na ideia da Rússia enquanto participante da Europa, enquanto participante dos grandes impérios dessa época. Então ele é muito influente e é uma figura interessantíssima, bem curiosa, cheia de peculiaridades, enfim, essa biografia deve ser espetacular. E para finalizar, muito obrigada, Edu, né, por esse livro maravilhoso que já será lido, com certeza, e eu acho que eu vou gostar demais. Temos aqui os presentes da Lari Virtuoso, outro nome que vocês já cansaram de ouvir falar por aqui, porque afinal eu conheci ela pela internet, conheci graças aos livros e hoje nós somos madrinhas de casamento uma da outra. Ela escolheu alguns livros que estavam na minha lista para me repassar. A gente tem uma pequena pilha de livros. O primeiro aqui sendo A História Concisa da Literatura Alemã, do Otto Maria Carpo. Eu adoro o Otto Maria Carpo e, como vocês puderam ver, tem bastante literatura alemã surgindo por aqui. Não só literatura, mas estudos sobre a Alemanha, né? Ultimamente eu tenho me interessado mais, então esse livro vai me ajudar muito em várias leituras que acontecerão em breve e que estão acontecendo. Deixa eu ver se tem aqui um sumário para mostrar para vocês com tudo que tem aqui. E o Otto Maria Carpo é simplesmente maravilhoso, né? Eu tenho o box dele aqui, da História da Literatura Ocidental, e eu adoro consultar sempre. É um box que dá vontade de ler inteiro e fazendo essa curadoria, né? Porque ele traz aí todos os livros e comenta sobre grandes escritores, dá vontade de ler tudo que ele comenta. Então esse livro com certeza vai me ajudar muito nesse sentido. Outro livro teórico que ela me deu foi A Rosa, o que é de Rosa, Literatura e Filosofia em Guimarães Rosa. Esse livro aqui foi organizado pelo Vitor Salles Pinheiro e fala, obviamente, né, de Guimarães Rosa, que foi uma leitura que eu fiz em 2025 e foi uma leitura muito marcante, inclusive. Esse livro é bem bonitinho, tem essa padronagem diferente e que lembra mesmo o sertão de Guimarães. Deixa eu mostrar o sumário para vocês. Aqui tem textos, né, sobre ele e sobre as suas obras. Aqui tem outros, e aqui fala também sobre Grande Sertão, mas sobre Sagarana, outras obras importantes do Rosa. Também tem uma pegada aqui bem confortável, com certeza será muito consultado por aqui nas minhas leituras de Guimarães Rosa. Ela também me deu o Livro dos Mortos do Antigo Egito, que é um livro que vai contar aí sobre a mitologia egípcia, né, e eu adoro mitologia egípcia.
Na verdade, faz bastante tempo que eu não tenho muito contato, assim, diretamente com essa mitologia, mas eu não sei se vocês também foram adolescentes que leram bastante mitologia por Rick Riordan, Monteiro Lobato, enfim, mas eu adorava a série de livros do Rick Riordan que tinha como tema a mitologia egípcia. Eu gostava mais do que o Percy Jackson, que foi o grande livro dele, que se tornou filme, que se tornou série, né, tá saindo coisa nova, enfim. Mas eu era fascinada pelos livros que tratavam sobre a mitologia egípcia. Isso aqui é bem decorado, explica bem, né, como que funciona aí essa mitologia bem interessante, bem importante também aí nas raízes das nossas grandes histórias, né? Então aqui teremos as fontes mesmo dessa mitologia. Tem também o Olho do Vladimir Nabokov, que faz muito tempo que eu não leio nada dele, preciso ler outras coisas. Eu li Lolita, né, fiquei meio traumatizada com aquele livro, porque ele é um livro muito bom, muito bem escrito, mas dá vontade de ler correndo para simplesmente abandonar, largar o mais rápido possível, assim, porque, enfim, né, todo mundo sabe que Lolita fala sobre um amor de um homem muito mais velho por uma adolescente, quase uma criança mesmo, então é bem complicado de ler. E todas as obras do Nabokov parecem rodar aí em torno de grandes polêmicas. No caso desse daqui, Smurov é um jovem imigrante russo tentando sobreviver na Berlim dos anos 20. Sem dinheiro, solitário, procura equilibrar as parcas finanças como tutor de 2 meninos de uma família também russa. Ao envolver-se com Matilda, uma mulher casada, ele se verá num caminho sem saída. Então aqui nós teremos uma questão de adultério, né? E aqui parece ser um livro bem curtinho, bem rápido de ler. O Nabokov tem uma escrita maravilhosa, isso acho que ninguém pode negar, né? E o outro livro que a Lari me deu foi A Estrada, do Vassili Grossman. Na minha estante eu já tenho o Vida e Destino dele. Saiu não tanto tempo assim, né, mas não tão recentemente também, o Stalingrado, que é o primeiro livro. Na verdade são 3 livros, se não me engano, né, ou só 2, ou só os 2 mesmo. Mas enfim, a gente só tinha no Brasil Vida e Destino, e aí eles trouxeram o Stalingrado. E esse livro não faz parte necessariamente aí desse conjunto de obras, mas também é um livro bem comentado do Vassili Grossman, que foi um grande jornalista também, mas também fazia suas obras literárias. A Estrada reúne contos, textos jornalísticos, ensaios e cartas, além de trazer uma nova visão sobre a vida de Vassili Grossman. Uma coletânea que nos permite ver a pluralidade de uma das grandes figuras da literatura do século XX, tradução direta do russo pelo Irineu Franco Perpétuo. Então, enfim, temos aí outro grande nome do século XX e escritos que vão tratar bastante sobre o que aconteceu no século XX. Aqui tem a imagem dele, do Grossman, e o sumário. É um livro meio de desgraceiras, eu acho, né? Imagino que deve ter bastante coisa pesada aqui. Tem imagens mesmo aqui no meio. E é isso. Mais um livro do Grossman para a estante. Foi mais uma escolha da Lari aí, da minha lista de desejos. Enfim, esses são todos os livros que chegaram para a minha estante em dezembro de 25. Então agradeço muito a todo mundo que parou um pouco para me mandar um presente, ou mesmo para mandar uma mensagem e mandar os parabéns aí pelo meu aniversário. Eu amo meu aniversário, eu fico muito feliz mesmo, tanto com as mensagens como também com esses presentes incríveis que eu recebi, muita coisa boa para minha estante. Eu tô bem ansiosa para ler esses livros e compartilhar com vocês o que eu tirarei deles aqui em 2026 e nos próximos anos também. Muitíssimo obrigada mesmo. Também quero agradecer a todo mundo que assistiu aos meus vídeos em 25 e continua aí em 2026 aqui no canal. Bem-vindos a todos que estão chegando no canal recentemente. Estamos quase batendo a meta de 20 mil inscritos. Então eu espero vocês aí nos próximos vídeos desse ano, que eu tô bem animada para trazer bastante coisa para vocês. Se você gostou do vídeo, deixe sua curtida, deixe seu comentário, enfim, e até o próximo vídeo.